Ok, vamos lá. 3, 2, 1, gravando. E aí, tudo bem? Tudo bem. Eu sou o Antônio Everton, economista, né, sócio proprietário da Belt, consultoria em economia. Hoje é dia 5 de janeiro de 2026, primeiro dia útil de um novo ano que se inicia no Rio de Janeiro aqui, né, numa temperatura agradável, e estamos no centro da cidade, no Clube dos Empreendedores Brasil, versão Rio de Janeiro aqui, né, e eu hoje vou ter a satisfação e a honra de conduzir um podcast, né, e aqui eu trouxe uma amiga especialista na área de educação financeira, que outro dia eu a vi falando a respeito de educação financeira, e eu achei muito interessante, gostei muito do que vi e achei que se poderia fazer um podcast com ela, razão pela qual a Cíntia Matos está aqui, já vai se apresentar, e a gente fazer uma bola, né, bater uma bolinha, uma conversa sobre, né, o mesmo assunto de duas versões, dois ângulos diferentes. Mas, para isso, apresento a vocês a Cíntia, que vai falar um pouco a respeito de si. Prazer. Muito feliz de estar aqui, por aceitar o convite, Antônio, a pessoa que eu admiro muito, e a gente cada vez mais inserido aqui dentro do clube, né? Isso é muito bom para que a gente possa, né, devagar e discutir ideias, né? E eu fico lisonjeada, né, de poder estar aqui com você para bater uma bola, conversar um pouquinho, né, sobre essa questão do consumo. Já vamos começar bem, né? 2026, vamos pegar na ferida, né? Porque é um tema muito pertinente, mas pouco falado, né? E a gente precisa estar falando sobre essas questões todas, porque faz parte da vida de todo mundo, né? A nossa relação com o dinheiro. Eu sou educadora financeira, né? Agora eu estou também no YouTube, no Instagram, Cíntia Matos Finanças, tá? E desenvolvo educação financeira e também faço trabalho de planejamento financeiro, tá? Sou especialista em finanças comportamentais. Então, por quê? Porque eu acredito que tem muita relação, porque tudo tem relação com o nosso comportamento e nossa relação com o dinheiro, entendeu? Então, a gente precisa estar aí desenvolvendo, e eu estou aqui à vontade para você poder perguntar e a gente poder conversar também. Maravilha, ótimo. Eu agradeço o convite, vai ser uma satisfação e, né, além da satisfação, um desafio para que a gente possa né, prender a atenção, né, de quem vai nos assistir durante 1 hora aproximadamente, levando um tema muito importante, que é a questão do consumo, que é a questão do endividamento, hoje muito alto das famílias, que é a questão da satisfação, né, durante a compra e o desequilíbrio financeiro das finanças pessoais, entre outros muitos assuntos, né? Então, como eu disse, eu tinha visto a Cíntia, gostei muito do que vi, mas eu achei que ficou faltando um outro lado. Então, vamos discutir, vamos descobrir que outro lado é esse, né, na medida em que ela vai começar a falar sobre o consumo, a ótica dele ser um vilão que acarrete no desequilíbrio financeiro. Assim, antes de mais nada, tá, gente? A gente vai falar sobre o consumo, que faz parte, né, da nossa filosofia hoje, né, acerca do capitalismo. Nós temos uma forma, né, que está inserida dentro da nossa sociedade, a questão do consumo, tá? E que, de maneira nenhuma, aqui, quero já começar, né, na defesa, porque ele faz parte e ele foi muito importante, ele é muito importante, porque propiciou, né, a forma, o que é o consumo? É você poder obter, né, serviços, bens, produtos mais acessíveis para a sua vida, que vão te dar mais qualidade de vida, realizações. Então, o consumo, de uma maneira geral, é importante, né? O desenvolvimento dele ao longo dos anos, aí, desde a Revolução Industrial, ele foi ficando mais sacramentado, né? É uma forma da gente poder estar tendo mais qualidade de vida e poder evoluir, né? De uma forma geral, né? Mas, como tudo, né, temos
tudo tem um equilíbrio nessa vida, né? Então, o consumo, conforme o tempo foi passando, ele foi se tornando também, em alguns momentos, um complicador na vida das pessoas, né? Por questão, né, dessa questão do consumo, talvez um pouco desenfreado. E, às vezes, sem a pessoa se perceber, ela acaba desenvolvendo problemas, tanto de saúde mental como o próprio endividamento, né? Então, a gente está aqui para poder esclarecer um pouco, orbitar sobre todos esses trâmites do consumo, para que a gente possa trazer mais clareza, né? Nosso propósito aqui é clareza, ter mais consciência e, assim, a gente poder desenvolver ali o nosso autoconhecimento financeiro. Uau! A Cíntia traz uma abordagem bem interessante, mas eu queria pontuar algumas, né, colocações apresentadas por você para ajudar ao entendimento do espectador que vai nos assistir com relação ao consumo, né? Alguns aspectos, principalmente da minha área, que é a área econômica. Eu sou economista, então, Sim, para contribuir com o que a Cíntia acabou de falar e para contribuir com mais informações a respeito de quem nos assiste, dizer, né, algumas coisas a respeito. Por exemplo, a Cíntia mencionou capitalismo, né? O sistema capitalista, né, na acepção da palavra, é o sistema do capital, da propriedade privada dos meios de produção, é a abordagem, né? O proprietário, né, do capital visa o lucro e é um sistema que depende muito do consumo. Ou seja, é um sistema em que as empresas produzem para que as pessoas e outras empresas possam consumir. Então, Sim, é um sistema de produção, né, que precisa do consumo para que ele possa se realimentar. E aí, Sim. outros fatores, como tecnologia, gestão, né, e intervenção do governo e muitos outros fatores acarretam no crescimento e no desenvolvimento. Esse é um ponto. Hoje, sobre a ótica de gastos, né, dos agentes econômicos, o consumo, né, das famílias representa aproximadamente 70%, né, de tudo que é gasto na economia. Tá? Então, quem é que gasta na economia? As famílias, 70%, né, o governo, aproximadamente 10%, e os gastos de investimento também, aí em torno de 20% aproximadamente, para fechar de uma maneira geral a ótica. Estabelecendo até, no caso aí seria o PIB? Isso é essa fórmula do PIB, né? Sobre a ótica da despesa, exatamente. Estabelecendo o tamanho da economia do Brasil sobre a ótica dos gastos. Mas, assim, com certeza, né, os gastos com família, com os bens e serviços que você mencionou, estão em aproximadamente 70% desse total, né? E o PIB aproximadamente em torno de uns 11 trilhões de reais, aproximadamente. Dá em dólar 1,5, 1,6 trilhão de dólar e 10,5, arredondando 11 trilhões de reais. 70% disso, né, é um gasto muito grande no consumo. Veja bem, PIB não é faturamento, tá? Sim. Então, é importante... Diferente de uma empresa, né? Isso, mas exatamente. ele é importante, a métrica é importante, né, para você avaliar a situação econômica do país, né? Como é que está essa movimentação, né? Que esse dinheiro tem que circular e as pessoas ter acesso a esse dinheiro, né? E o governo ter acesso e poder fazer também o uso do dinheiro em prol da sociedade, né? É por aí, é por aí. Mas vamos lá concluir algumas coisas antes da gente vir com o que a gente... Então, assim, conceitualmente, já falamos um pouco de PIB, sobre a ótica da despesa, né? Assim, consumo, mais investimento, mais gasto público, mais saldo em transações correntes. Isso aí é só para saber, assim... Da onde, né, que saiu essa necessidade de consumo, né? A necessidade de consumo, ela sai da necessidade das pessoas viverem. Tá? Então, e hoje não tem como não viver, né, sem ter dinheiro, né, sem consumir, né? Exatamente. Excetuando o ar, todos os outros bens,
né? Eles são bens econômicos, eles têm preço e são produzidos, né? Excetuando o ar, tudo de que eu venha a necessitar de bens e serviços, eu vou precisar de dinheiro para pagar, para ter acesso a eles. Então, Sim. alguns fatores para a gente ponderar a respeito. O nível de renda, né? Quanto você tem para poder ter acesso, já que você, né, não tem nada de graça, exceto o ar, né? Aquela frase, aquela máxima, não existe cafezinho de graça, é pura expressão da realidade. Né? E tem também o fato da economia brasileira e o Rio de Janeiro, em especial, né, não estarem crescendo tanto quanto poderiam. A taxa de juros está elevada e esse ano vai ser um ano de crescimento inferior ao que foi ano passado e que vai ser inferior ao que foi o ano retrasado. Então, assim, o Brasil vem declinando no aspecto, né, do crescimento com relação... Até o crescimento populacional também, né? Um dos fatores, né? Mas assim, mais pela ótica econômica, né, vem crescendo menos do que poderia, graças à busca da autoridade monetária, o Banco Central, para estabilidade inflacionária, colocando os juros lá em cima. E aí, agora eu vou fazer uma colocação para você mencionar, entram os juros como um fator de endividamento e de complicação das finanças pessoais das famílias. Então, vamos ouvir agora você sobre a ótica daquilo que você considera como um vilão. Vamos lá. Então, como eu falei inicialmente, né, o consumo em si não é ruim. O consumo em si, ele é bom e foi necessário, né, dentro da nossa perspectiva histórica. O problema é que hoje, dadas as proporções, a gente tem que entender o quanto de importante essa importância do consumo tem dentro das nossas condições financeiras, né? Porque nós temos que avaliar, né? Inicialmente você está falando de país, mas eu aqui trago para cada família as suas condições, entender as suas condições financeiras, a sua renda, os seus gastos essenciais, não essenciais, dívida, usa o quê? Cartão de crédito, débito, entender o que entra, o que sai é super importante para que a gente possa estabelecer um consumo mais consciente, né? E ele tem uma importância, sim, mas não uma importância que seja ruim para o nosso planejamento financeiro, né? Que ele não ultrapasse, né? De que forma? Consumindo muito. E consumindo de uma forma não inteligente, uma forma que você... É como se você estivesse nadando, quer aquilo ali, mas no final, aquilo que você tinha proposto, por exemplo, no início do ano, de você fazer, se comprometer, você não conseguir realizar. Então, ter essa clareza, primeiramente, do seu orçamento, para que você possa entender até onde você pode ir estabelecendo ali objetivos, resolvendo questões de dívida, é super importante. E de você estar ali tendo, vamos dizer assim, formas de frear esse consumo em prol de algo prejudicial, entendeu? Como, assim, que eu quero dizer, assim... Porque você, né, tem um dinheiro aqui, né? Tá com você, tá aqui o dinheiro. Mas o dinheiro é limitado. O dinheiro, ele é só uma ferramenta. E ele vai para onde você vai mandar ele. Mas você tem objetivos na sua vida de curto, médio e longo prazo que você quer desenvolver. Mas, assim, hoje, os estímulos de vendas, né, de produtos, de bens, são muito exacerbados. A gente é abarrotado de vários estímulos. E o marketing de vendas, isso tudo, eles vão... nossa cabeça, né, a cabeça nossa, do ser humano, ela é muito manipulável em relação à questão de marketing, de vendas. Então, ela está o tempo todo sendo ali abarrotada de estímulos, compra, e às vezes a gente não se dá conta. E aí a gente acaba metendo os pés pelas mãos, comprando aquilo que nem às vezes era tão necessário, entender também coisas prerrogativas do que é necessidade e o que é um desejo, né? Entender essas duas prerrogativas parecem coisas bobas, mas quando a gente se coloca
num estado mais reflexivo, né, do nosso sistema, né, porque nós temos 2 sistemas, Antônio, de ação, que é o sistema 1, que é o automático, e o sistema 2, que ele é um pouquinho mais reflexivo, mais ponderado. Deixa eu te interromper. A gente pode... Deixa eu te interromper, porque aí já está fugindo um pouco da razão, porque a gente está aqui. Depois você vai poder falar. Né? Acho que a gente vai ter tempo bastante para voltar a falar do sistema 1 sistema 2. Eu quero dizer para você exatamente, você está aqui sentada porque você fez essas colocações e eu quero trazer a ótica empresarial, a razão do nosso bate-bola. Tá? Sobre a ótica empresarial, tá? Eu estou mais preocupado em vender. Em vender. Tá? Né? Como eu disse, o capitalismo é um sistema de produção e consumo. Né? Produção, vendas. Para que eu possa, né, produzir e vender, a atividade do comércio, por exemplo. O comércio compra da indústria, compra da agropecuária, adiciona valor e vende. Né? Então, ele também é uma atividade econômica sob o aspecto da geração de valor. É o seguinte, eu quero vender, eu não quero saber como é que está a situação do consumidor. Mas você não gostaria preciso vender, eu preciso vender, tá? Porque senão eu não me realizo como empreendedor, como empresário, eu não tenho lucro, e aí eu vou ser obrigado, né, a fechar o meu negócio. Eu não quero, eu quero expandir o meu negócio. Então eu vou utilizar ferramentas, né, como marketing, ferramentas que adicionam, estimulam, que criam necessidades que não existiam até então, até despertar o interesse pelo consumo, né, para que o consumidor se realize de alguma maneira, entendeu? Então eu trago aqui essa questão, a questão do contraponto, né, de interesses interesses cautelosos, vamos dizer assim, entre consumidores e vendedores. Né? A ótica da oferta, a ótica do vendedor eu quero vender por um preço maior, né, enquanto o consumidor quer um preço menor. Tá? E aí Agora precisa chegar numa você. justaposição, né? Isso, mas você, um equilíbrio de mercado. Mas eu acredito, Antônio, que assim, você não quer vender por vender só. Você quer vender melhor, né? Você quer vender você quer vender para uma pessoa que quer vender e quer que o seu produto realize, né? Realizou um sonho, uma necessidade para aquela pessoa, para aquele grupo de pessoas, não é? Então, uma venda que seja uma venda boa e que a pessoa se realize, né? À medida do momento que existe essa coisa meio desenfreada do consumismo, né? De comprar por comprar, às vezes a pessoa compra e aí ela, vamos dizer assim, bate aquela questão assim, poxa, não era bem isso que eu queria, ou não era o momento, né? Aí aquela compra vai se tornar uma experiência até ruim, né? Porque primeiro vem aquela dopamina, né? Aquela sensação de prazer, né? Que a compra dá, né? Pra gente. Mas depois vem a realidade, se interpõe e aí você vê que meteu os pés pela mão, né? Eu acho que acredito, todo empresário quer realizar, quer vender, sim, mas quer que aquele seu produto, aquele seu serviço seja uma boa compra, um bom resultado para aquelas pessoas, né? Então, estabelecer isso, se adequar também a necessidades, né? Só vender por vender, ver o que a pessoa precisa, né? Porque a gente vende à medida que há uma necessidade, uma dor, né? E que aquilo seja bem sucedido, aquela compra, né? Concordo com você plenamente. Daí a gente está aqui conversando. No meu estabelecimento comercial, você vai lá querer comprar um produto, eu não sei sobre a sua vida pessoal, nem sei sobre a sua condição financeira. Tá? Mas eu sei que eu necessito atender a você oferecendo os produtos que eu tenho na prateleira, né, nas prateleiras, para que você possa comprar e se realizar. Entendeu? Então, assim, concordo plenamente com essa dor que você está falando, tal. Mas se eu não vender na ótica empresarial, eu também vou ter dor. Eu vou me frustrar. E daí eu crio mecanismos que venham atrair você. Por exemplo, facilidade, né, na compra, com cheque pré, ainda existe, várias vezes no cartão. Eu estimulo você com uma vitrine maravilhosa. Eu treino a minha equipe
de vendas para que um ela bom possa atendimento. induzi-la, seduzi-la, para que você possa, né, ter um momento né, diferente, especial, particular, a tal da experiência no momento Hoje de muito forte. compra, né, entendeu? Então, sobre esse aspecto, eu, como desconheço, né, como está a sua vida financeira, eu não vou saber. O que eu quero não vai saber. induzir você Só a pessoa que vai de saber. uma maneira muito especial, muito particular, para que você volte outra vez ao meu estabelecimento comercial, e sob a ótica do comércio, evidentemente, para que você se interesse e goste de comprar na minha loja, Cíntia. Entendeu? Não, você está super certo. Não tem como você saber, né, o que se passa pela a cabeça daquela pessoa. Então, quem vai saber? Quem vai entender essa situação? É a própria pessoa, né? Tendo consciência de todos esses estímulos. Não para que ela evite, mas sim para que ela possa se planejar e até ponderar. Né? De repente ela vai à sua loja e se interessa, e aí qual a forma de pagamento? Né? Não se equivocar numa compra de repente, comprar por cartão de crédito, e depois se endividar com outras questões que ela não estava cerca lá do orçamento dela. Por isso que eu falo que é importante a gente entender nosso orçamento, para até ver quanto dispor para poder estar consumindo, né? Por isso que, entendeu? Puxando, não tem como você saber. Tem como eu entender o meu planejamento, entender quais são as minhas necessidades, se aquilo cabe, né? Sou eu que estou decidindo. Então, eu trabalho com isso. Eu trabalho com a tomada de decisão. Trabalho com escolhas, fazer boas escolhas. E, para isso, a gente poder ter clareza de como a gente age, como a gente se comporta, e entender se aquilo faz necessário. Porque, normalmente, assim, existe tipo de consumos utilitários, aqueles que são de necessidades, que a gente nem vai entrar tanto aqui, mas o alerta que eu dou mais é para aqueles consumo de bens, de produtos endônicos, que tem a questão do prazer, né? De você comprar por prazer. Né? Do hedonismo? Do hedonismo. Uau. Então, esses que são mais, assim, mais complicados da gente poder, às vezes, se controlar, ou de você... Então, você tendo essa perspectiva anterior, prévia, entendendo como é que é o seu comportamento, e aí poder dali, né, comprar e fazer o que... É o que, entendeu? Nós somos gestores do nosso dinheiro e de nós. Precisamos tomar decisões mais acertadas. O dinheiro é limitado, então eu não vejo isso como um vilão, eu vejo isso como uma necessidade básica para que a gente possa viver uma vida aí com qualidade, né? E ter dinheiro para poder fazer o que quer e que necessita, né? Não tenha dúvida. Aí a gente tem uma convergência muito grande no aspecto, né, no tocante à preocupação, né, da pessoa estar mais consciente, né, do consumidor ter mais educação financeira, né, ter um acompanhamento da sua realidade através dos números do seu orçamento e uma estrutura, uma organização bastante apropriada para que, em certos momentos de impulso, momentos de deleite, de excesso de prazer na aquisição de um bem ou serviço, ele possa saber para onde está indo, o impacto do gasto sobre o orçamento, isso é importante a beça, e o acompanhamento ao longo, né, dos meses, dos anos, o que for, dependendo do tamanho da dívida, da característica da dívida. Né? A gente sabe, né, que a gente não tropeça numa montanha. Né? A gente tropeça nas pequenas coisas. Daí a necessidade da educação financeira estar no papel, no acompanhamento, na organização, né, na priorização disso, né, como um meio de vida e, se possível, evidentemente, envolvendo também as famílias, as pessoas integrantes da família, né, para que todo mundo saiba o que está acontecendo com um dinheiro nessa unidade familiar. Né? Então, aí a gente tem uma convergência bastante grande, bastante acentuada
no que tange ao alerta ao consumidor para a prática de educação financeira. Eu também, quando pratico, ensino, também atendo na área de educação financeira, concordo plenamente, né? Embora você traga algumas ferramentas, alguns elementos diferentes, eu também, mas todos convergem para o mesmo ponto, a necessidade de ter atenção, né, para com os gastos, principalmente contendo impulsos, né, na hora da compra e utilizando dos meios de pagamento da melhor maneira possível. Por exemplo, a gente sabe que hoje o cartão de crédito é o grande vilão do endividamento pela facilidade que você tem de uso. Mas, por outro lado, a gente sabe que com a educação financeira, a gente pode ter dívida e se beneficiar com ela. Em que aspecto? Em aspecto exatamente dentro da educação financeira, no controle, né, dos gastos, no controle da dívida, preferencialmente possuindo uma reserva para uma emergência e se beneficiando dela no aspecto, por exemplo, né, hoje os cartões utilizam planos de benefícios bastante interessantes, né? Você pode viajar e utilizar sala VIP, você pode ter benefícios como pontuação e comprar passagens, tem o cashback. Então, né, há benefícios que você pode utilizar desde que você esteja estruturado, saiba usar. Uma parte da população não sabe usar. Eles entendem, muitas das vezes, o cartão de crédito não é uma extensão da nossa renda. Ele é um empréstimo. Ele sempre vai ser um empréstimo. E a conta vai chegar. Então, você precisa caber dentro do seu orçamento, né? É importante entender isso. Então, a gente quer aqui alertar, que as pessoas entendam os mecanismos, o preço, inclusive o preço, né, é uma informação que é dada, né? E ele tem um lado muito subjetivo, né? Inclusive, ele pode modificar um comportamento até em relação a uma preferência, né? Tem um estudo muito interessante falando sobre a questão de vinhos, né? De degustação de vinhos, que é muito legal. É dado assim por um grupo de pessoas, né? Uma amostragem, né, de 6 amostras de vinho para elas, né? Só que, na verdade, elas entendem que são 6 vinhos diferentes. E a única coisa que a pessoa sabe, ela vai degustar, e a única coisa que ela sabe é o preço de cada vinho, né? Só que, na verdade, não são 6, não. Eu falei 6, né? 5. São 5 vinhos. Só que, na verdade, são só 3 vinhos que estão sendo dados, né? Tem duas amostras. O primeiro e o segundo tem 2 amostras, com preços diferentes. E o último só uma amostragem só. Então, por exemplo, o primeiro dá R$5 e o segundo é o valor de R$50, R$49, R$50. Mas é o mesmo vinho. E a segunda amostra de vinho, né, o segundo vinho, tem 2 amostras lá, de R$10 e o outro de R$90. Aí eles medem o quanto que as pessoas entendem e gostam do vinho. Você sabe que o preço é tão importante que elas entendem que aquele vinho que é maior, ele é melhor. Então, o preço, o valor, né, ele tanto está relacionado ao comportamento, mas ele também mexe com a modulação cerebral da gente, de recompensa. Isso, né? É interessante. É um estudo muito legal, bem clássico, assim, falando sobre essa questão do preço, que tem uma relação muito subjetiva, que isso não é só a questão de um valor, ela tem um significado. Né? Quanto mais caro, né, normalmente, às vezes, a pessoa acha que aquilo é melhor do que uma marca menor, e às vezes a coisa é a mesma, na mesma produção ali, às vezes é a mesma. Então, por isso que é importante a gente falar sobre essas questões de preço, de formas de apresentação desses valores nas vendas. Por exemplo, pessoas... também tem um outro estudo, né? Pessoas que pensam... Agora eu gostaria de interromper você e falar o seguinte. Entendi o que você falou.
O valor é importante a beça. Por exemplo, o que dá mais valor? Você tirar uma foto comendo um hambúrguer no McDonald's ou você tirar uma foto comendo um hambúrguer no Madeiro e colocar nas redes sociais? Sobre a ótica da racionalidade pura e simples do consumidor, né, o consumidor se beneficiaria mais porque, como a renda é constante, ela é fixa, ele consumiria mais hambúrguer no McDonald's do que no Madeiro. Então, o preço do hambúrguer, assim, grosso modo, no Madeiro, dá para comer 3 hambúrgueres no McDonald's. Então, sobre a ótica da racionalidade econômica, aonde o consumidor se beneficiaria mais, aonde ele se satisfazia mais. Caramba, não sai. De satisfação. Caramba, quase não sai. Mas é isso mesmo a palavra. Satisfizesse, né? Onde ele encontraria maior satisfação seria no McDonald's, porque ele compraria 3 hambúrgueres. Mas não. Sobre a ótica psicológica, sobre uma ótica de gestão, de administração, eu aprendi num curso de empreendedorismo e desenvolvimento de pequenos negócios essa abordagem que você está trazendo. Ele tem mais valor, né, ao comer no Madeiro, porque vai tirar foto, vai mostrar o ambiente e aquele ambiente mais traz um valor a mais. Gera mais um valor. Então, isso está agregado ao preço, evidentemente, do hambúrguer no Madeiro. Um outro ponto também bastante interessante é exatamente essa satisfação dele, né, o aspecto psicológico. Mas eu queria trazer um outro ponto, um outro detalhe também. Como eu disse, a gente não tropeça, né, na montanha, a gente tropeça no cascalho. Então, por exemplo, existem bens cuja característica é a venda através do crédito. E a taxa de juros está muito alta. Por exemplo, eletroeletrônico, automóvel. A taxa de juros do automóvel é muito baixa, mas como o preço é muito alto, no final de né, no final o pagamento muito extenso, você acaba pagando 2, 3 carros. Né? Então, né, como alertar o consumidor para que esse tipo de compra, no momento em que a taxa de juros está muito elevada, isso possa caber dentro do orçamento dele e não se comprometa com outros gastos e acabe se endividando mais. Aí eu queria ouvir você para fazer um contraponto também. Aí vão avaliar várias questões, né? Primeiro, né, evitar esse tipo de compra impulsiva, né, imediatista, né, que é uma das questões complicadas, né? O que é compra impulsiva? Aquela do momento ali, você está num ambiente ou está num Zap, aí você vê uma promoção, vê alguma característica que aquilo se torne uma utilidade assim, emergencial, única. Nossa, isso aqui é um bom negócio. Ou você está no shopping e aí, aqui promoção. Uma coisa que a gente está muito inerente, assim, o ser humano, é falar a palavra desconto, né? Desconto é uma palavra, assim, mágica, né? Quando fala tá no desconto, eu vou te dar um desconto, já ativa algumas áreas no nosso cérebro que já deixam a gente numa questão, assim, de entender o que é prazeroso, né? O que vai ser bom para a gente, um bom negócio. Então, o que eu estava falando? Aí, sim, usar de várias questões aí, né? Trazer esse pensamento, uma coisa mais reflexiva e entender lá os dados, né? Para você poder fazer uma melhor compra, como você mesmo falou, se tem juros, quanto de juros, entender o seu orçamento, o quanto que cabe aquela prestação dentro se vai ficar muito apertado, se aquilo vai comprometer alguma coisa, né? Trazer para uma forma mais ponderada. Se você realmente aquilo é valoroso para você, se você não está indo num efeito manada, porque todo mundo tem aquela marca e você também quer ter, mas às vezes você tem por exemplo, um carro que tá bem, tá legal, e aí você vai agora, de repente, se comprometer a uma prestação. Não que eu queira dizer aqui uma coisa até que eu ia falar antes, que a dívida é ruim, né? Como você estava falando no início. A dívida não é ruim, né? Às vezes a gente precisa ter dívida para poder, de repente, conseguir galgar alguma coisa, normalmente de um valor muito maior, né? Da nossa renda, como, por exemplo, um financiamento, um imóvel, um carro.
Às vezes a gente precisa arcar a mão de uma dívida, mas que ela esteja dentro, né, da nossa contabilidade, entendeu? Então, entender todas essas perguntas para fazer uma coisa mais consciente e ponderada, tá entendendo? Trazendo aquilo que eu já tinha falado do Sistema 2, que é mais reflexivo, né, que vai ponderar e você vai buscar informações, né, não entrar também em vieses, verdades, né, sei lá, fazer tipo de vieses, às vezes, de uma ancoragem com outro valor, porque está mais barato aqui, um carro, ele está mais barato nessa loja do que na outra. Mas não é só isso que você tem que avaliar, você tem que avaliar também dentro do seu mundo ali, entendeu? Isso, muito legal, é isso mesmo. E assim, será que dívida é ruim? Será que dívida é boa? Né? Na verdade, é que eu ia falar isso. Tudo tem a ver com uma coisa chamada planejamento dentro, né, de um propósito maior que se chama educação financeira, acompanhamento do orçamento, né, ver o impacto da dívida sobre a renda, sobre a composição dos gastos pessoais ou familiares. Essa coisa de não tropeçar na montanha, mas nas pequenas coisas, né, o planejamento ajuda muito. Né, quando a gente faz o diagnóstico para onde a gente já está gastando, como são feitos os nossos gastos, né, é possível identificar onde a gente está cometendo algum excesso de maneira a poder tentar frear, se possível, evidentemente, né, aquela coisa do cigarrinho, do cafezinho, da passagem, né, do gasto diário com jornal, revista, assim, aquelas coisas que podem, né, no médio e longo prazo, impactar de uma maneira a gente considerar que isso pode ser um fator que venha prejudicar o nosso comportamento. Não tenha a menor dúvida de que isso é importante. O planejamento, né, para o crédito, né, ele é fundamental. Né? Em que aspecto? O crédito em economia, ele é percebido, ele é entendido como um fator de crescimento econômico. Sim. O crédito, né, pelas instituições, colocado à disposição para acesso pelas instituições financeiras, permite exatamente que um sistema de produção e vendas, esse sistema possa acontecer as vendas. Por quê? Porque o crédito, como você falou, é endividamento, né? Ele é endividamento, ele é dívida, né? Mas ele pode ter um viés azul ao invés uma conotação azul, ao invés de uma cor vermelha, né, sob o aspecto de que, se eu me utilizar de uma maneira objetiva dentro do meu planejamento, o uso do crédito não vai ser prejudicial. Né? Muito pelo contrário, eu vou poder antecipar o meu consumo, né, ainda vem que eu tenha que pagar juros para isso, numa hipótese, né, nesse sentido, mas de maneira que eu me satisfaça e não me comprometam lá na frente. Então, né, estar educado, quer dizer, no final, a gente vai estar aqui, né, concluindo o nosso papo, assim, de que estar consciente para onde vai o meu dinheiro, né, como eu estou gastando, de que maneira eu estou lidando com os meus impulsos, né, de consumo, né, que o tempo todo bate à minha porta, né, eu saber disso tudo de maneira a me prevenir e evitar o endividamento. Eu não sei o que acontece com você, mas uma vez eu tenho um bom relógio, eu acho assim, que a gente pode ter boas coisas, né, você se esforça para isso, você se planeja para isso e basta ter um. Então, eu tenho um bom relógio que uso há muito tempo. Né? É um relógio que eu comprei com esforço, eu juntei dinheiro, utilizei, né, das ferramentas. Suas reservas. Exatamente. E foi um relógio trazido por uma amiga lá dos Estados Unidos. Né? E hoje é um relógio caro. Ainda bem que os ladrões não observam mais relógio, observam só a moeda, é o celular. Mas, assim, esse contexto para dizer o seguinte, eu estava diante de uma loja e me despertou um interesse, não sei de onde, de querer comprar um outro relógio. Mas um relógio, um interesse brutal, aquela coisa, opa, eu preciso comprar outro relógio, preciso ter outro relógio. Aí me afastei da loja,
Aí você passa a ponderar, não precisa nada disso, vai com calma. Foi um interesse que veio, não sei de onde, mas provavelmente porque aquela vitrine me chamou a atenção. Um estímulo, Exatamente, aquele objeto estava ali, né, me chamando, compra, me compra, e depois, né, eu poderia cair naquela situação que você mencionou num dado momento da sua fala, que é no arrependimento. Né? Eu já tenho um bom relógio, aí, quer dizer, eu precisaria comprar outro relógio? Quer dizer... Será que não tem uma outra coisa que você quer muito comprar? E aí na verdade, você acabou... Ficar com 2 relógios bons, assim, pô, vou me arrepender. O relógio é para ver hora. Né? Celulares, né? Roupas. Então, quer dizer, nada contra isso, mas se isso não vier a causar arrependimento, se isso não vier a causar desequilíbrio financeiro, vale a pena, porque o sistema é de produção e consumo, de produção e vendas através do consumo. Não tem aí, as empresas precisam disso. Né? Mas a importância do consumidor estar consciente para o que vai fazer, através da educação financeira, eu acho que isso pesa mais. Porque, dessa forma, o país não corre risco, né? Como apresenta-se hoje, é um outro ponto para que a gente vai falar, né? Dos indicadores de endividamento das famílias, que se encontram, né? Indicadores que se encontram muito elevados, podendo levar a uma situação depois, lá na frente, do comércio não ter mais para quem vender. Por quê? Porque o nível de endividamento das pessoas acaba atrapalhando o sistema de crédito, levando, inclusive, por conta disso, ao aumento da taxa de juros. Os juros são preço do dinheiro. Né? Quando muita gente pede dinheiro emprestado, a taxa aumenta. Quando o risco do negócio é muito alto, a taxa de juros também aumenta. Então, quer dizer, para eu emprestar para você consumir, eu sabendo que há um nível de endividamento muito alto, eu vou exigir mais do consumidor. Olha, por conta de uma situação de risco, eu vou comprar mais de você, aumentando a taxa de juros, porque você, né, pode ser um mau pagador para mim e eu não quero ter perda, não quero ter prejuízo. Então, esse é um contexto que a gente vai conversar agora, que é do autoendividamento, que pode ser problemático. Né? E pode aí desenvolver muitas questões, né? A própria compra compulsiva, né? Impulsiva, né? Pode, conforme o tempo vai passando, pode você desenvolver transtorno, né? Como a compulsão. Hoje em dia, ela já é identificada como um vício, a compulsão, né? Por compras. Que aí é um pouco mais diferenciada, a coisa evolui. É que você pensar em comprar o tempo inteiro, né? 24 horas você precisa comprar para poder aliviar alguma tensão, algum buraco emocional, às vezes algum problema que você tem, e aí você precisa estar comprando para poder trazer aquela dopamina, poder aliviar, mas logo depois vem aquele... É igual uma droga, né? Volta depois aquilo tudo de novo. Então, problemas financeiros vão acarretar também, não nessa questão econômica, que é importante, mas questão também da saúde, né? Que é uma questão que eu também falo muito, que é as doenças mentais, né? Que elas estão... problemas financeiros e doenças mentais estão intimamente relacionados. Um pode retroalimentar o outro, né? Você pode ter algum problema mental que pode desencadear um problema financeiro, e um problema financeiro pode desencadear um problema mental. E aí, quando você desenvolve isso, você pode, inclusive, desenvolver aí um ciclo, né, uma percepção de falta, que é um ciclo que a gente chama de ciclo da escassez, que ele realmente é um ciclo que, para você sair dele, é muito complicado, tem várias prerrogativas ali, vários fatores que vão estar alicerçando para que você não consiga, é como se você estivesse se afogando, não conseguir, levanta, mas não consegue sair daquilo. Porque, inclusive, quando você está num ciclo desse e que entra, de repente, assim, por exemplo, você está com muitas dívidas e entra um dinheiro e aquilo dá uma desafogada, a tendência, a pessoa está tão, assim, pressionada que ela gasta mais para poder aquilo dar uma relaxada, e aí, às vezes, cria um outro endividamento, né? Um endividamento atrás de endividamento.
né? Um ciclo E ela- vicioso. Ela apertou tanto o cinto que aí quando... na hora Pois- que dá uma folguinha, ela vai para gula, para compulsão. É bem assim, é um outro assunto assim à parte, assim, que é bem legal de também estudar. Que qualquer um é o quê? A escassez. A escassez é a questão da é uma questão de percepção que você tem menos do que precisa, né? É esse o ciclo que a gente não é a escassez relacionada à abundância como muitos falam, né? Porque inclusive se você for pelo que muitas pessoas falam aí nas redes, né? Porque você tem que pensar a grande, que não sei o quê, não tem nada a ver com isso. Tem a ver com a percepção que você tem de que você precisa, o que você precisa, você não tem o que precisa, né? É pouco. Tá entendendo? Vou compartilhar aqui com você algumas coisas que eu aprendi. A gente ainda tem alguns minutos. O nome da doença, desse ciclo vicioso, não sob a ótica da escassez psicológica, que eu desconheço, tá? É conhecimento seu. Muito bom você trazer aqui para esse bate-papo. Chama-se oneomania, o nome dessa doença, né? De você sair gastando desenfreadamente. Oneomania. E eu fiz um atendimento uma vez, uma pessoa, e assim, por 2 vezes, ela esteve para sair da situação de grave endividamento, crítico, mas no final, quando via alguma luz no fim do túnel, ela tropeçava e se sabotava. Na verdade, não tropeçava, ela se sabotava para se enforcar, né, numa espécie de suicídio. É impressionante. Difícil. E aí, pela segunda vez, eu disse que não tinha mais condições, mas que gostaria de continuar atendendo ela e recomendei devedores anônimos. Existem, né, grupos de ajuda mútua e um deles é para as pessoas que gastam além da conta, né? E nesses devedores anônimos ela encontrou algumas coisas, mas não se identificou porque o caso dela era muito grave. Né? E ela encontrava, para ela, a solução era só uma, sair da empresa e recolhendo o fundo de garantia e outras coisas mais de benefícios sociais, ela poderia tapar os buracos, porque havia ficado cansada de apertar o cinto. Né? E é interessante porque... Há um comprometimento cognitivo, inclusive, você sabia? Pode ser, exatamente. É uma diminuição do... chama tunilamento de banda. É como se você estivesse entrando num túnel. A sua atenção toda fica só naquilo. Vai embotando, você não consegue as alternativas não existem mais. Sair, porque uma das coisas da terapia é o quê? Você, com o terapeuta, você desenvolver uma forma de você sair daquele momento e ser um observador, né? Tentar ver a coisa de fora. Uma pessoa com ciclo de escassez, ela não consegue, ela fica focada ali, atencional. É uma coisa atencional e muito sofrida. E aí tem o seguinte, tem o azar. Tem os acontecimentos, os desígnios fora do esperado. E aí quebrou a televisão, quebrou a geladeira, e aí o que faz? Eu estou numa situação super negativa, super endividada, né? Essa pessoa, e quebra a minha geladeira e minha televisão. A geladeira é essencial. E aí, o que faz? Vai, né, entrar novamente no ciclo, e aí não pôde mais ter elementos para que ela não tomasse as decisões que tomou, que foi a de pedir desligamento, levantando fundo e tal, e cobrir as despesas e o endividamento. Né? E a gente teve uma situação muito interessante, porque, né, eu me interessei em ajudar essa pessoa. E falei, sai de casa sem o cartão de crédito. É importante sair de casa. Uma das primeiras coisas é você cortar. Exatamente, cortar o cartão de crédito. Um trabalho que a gente faz é isso, né? E aí, deixa eu só contar a história, né? E aí, dei meu telefone para ela. E falei para ela, olha só, numa situação de risco, de impulso, me telefona. E ela me telefonou. Uma vez me ligou no sábado ou no domingo. Eu me lembro que era no final de semana, de tarde. Ela me ligou e falou, Antônio, eu estou aqui na frente, no Rio Sul, em frente a uma loja de roupa. O que eu faço? Aí eu falei assim,
vamos devagar, Sai daí. respira fundo. O que você está fazendo aí? Exatamente. A primeira coisa é, o que você está fazendo aí? Segundo, ainda bem que você não entrou. Terceiro, ainda bem que você me telefonou. Então, vamos fazer o seguinte, respira fundo, fecha a mão, não pega cartão nenhum, porque você não vai conseguir, com a mão fechada, pegar cartão, não vai nem conseguir abrir a bolsa e sair da loja. Assim, parece que são coisas pequenas, mas para um caso né, desse tunilamento que você falou aí, na verdade, para uma pessoa que não encontra muita percepção da sua realidade, porque está muito embotada, né, numa situação crítica, isso ajudou bastante. Ela saiu dali e não pegou o cartão de crédito. Ela já também não tinha cumprido com, né, uma das dicas que a gente deu para ela, quer dizer, que eu dei para ela, que foi a de não levar o cartão de crédito. Ela estava com o cartão de crédito na bolsa. Então, com a mão fechada, ela não conseguiu pegar, respirando fundo, saiu dali e se salvou. Mas ela tinha ajuda de poder me telefonar. E as pessoas que não têm? E as pessoas que continuam nesse ciclo, né, vicioso, de muita dopamina, de muita realização, né, da satisfação do consumo, porque o consumo dá prazer. Ela era uma moça, uma senhora, que tinha muito prazer em consumir. Era tanto que, a guisa aqui de curiosidade, ela não tinha computador em casa, numa época muito anterior aos momentos atuais. Ela não tinha computador em casa, mas ela tinha coleção de CD-ROM. Então, ela tinha coleção de CD-ROM para assistir filme, para mexer em computador, não sei o quê, mas ela não tinha computador. Ela tinha um gasto, né, semanal e na banca, né, mas que era desnecessário, porque ela não tinha computador. Ela comprava, né, uma parte, um equipamento acessório do computador, seria assistir os CD-ROM, né, no que tinha de conteúdo, mas ela não tinha computador, ela sonhava em ter um computador. Uma coisa de também, que aí vamos também conversar rapidamente, falta pouco tempo, na questão do desequilíbrio pessoal, equilíbrio emocional, até numa falta de uma percepção, né, de uma visão mais real da situação pessoal. Eu atendo eu atendo, né, um pouco, eu atendo essas pessoas assim, né, mas assim, eu até faço um trabalho nessa parte quando a pessoa está no ciclo, eu estou desenvolvendo alguns trabalhos, buscando alguns mentores para poder, mas existem limites, né, o planejador financeiro tem o seu limite, ele não pode atuar como um terapeuta, né, como você mesmo falou aí. Nessas horas, o apoio de um psicólogo, um terapeuta, faz suma importância conjuntamente com o de um planejador, porque aí, sim, vai haver também essa questão emocional. Existem algumas terapias, como, por exemplo, aquela TCC, que é a terapia cognitivo-comportamental, que é muito utilizada para esse tipo de caso, entendeu? E aí a gente tem que entender até onde a gente vai, né? A gente entende, a gente traz alguns exercícios, mas aí dependendo da gravidade, nesse momento a gente precisa ter humildade para, não, isso aqui está precisando muito bom saber apoio, orientar. Eles usam muito esse tipo de terapia para poder estar ajudando essas pessoas, entendeu? Maravilha, quer dizer, não basta só a educação financeira, Não, necessário às vezes, também uma dependendo ajuda do conjunto, né? Adicional na medida em que o nosso papel é muito limitado. Cíntia, estamos chegando agora no final, vou te dar aí um minuto e pouco antes das minhas considerações finais, mas agradecer a você. Obrigada e aí eu a gostaria que você. você falasse um pouquinho aí, te dou um minuto e depois eu termino aí com mais uns 2 ou 3, esperando que a nossa audiência, né, tenha gostado desse bate-papo. Eu achei assim extremamente rico e atendeu a minha expectativa com relação ao que eu esperava desse encontro. Para mim também, para mim é um prazer poder estar falando. Esse é meu propósito de vida, cada vez mais poder estar difundindo essas ideias e trazendo um pouco mais
de clareza. Eu, além, né, desse trabalho de educação financeira, eu faço também o planejamento das famílias, né, de uma forma também já ligando aí essa questão comportamental. Normalmente, no início do meu trabalho, eu faço uma avaliação comportamental, inclusive, porque existem vários fatores, né, para saber entender um pouco da sua relação. E quem quiser ter contato comigo, tanto no Instagram, né, Cíntia da Silva Matos, YouTube, Cíntia Matos Finanças, tá? É só ir lá e eu estou sempre colocando conteúdo e poder ajudar, estou à disposição. Ok? E muito obrigada aí, tá? Gostei muito também da nossa conversa e tem muita coisa, né? Pena que é pouco tempo, mas a gente vai... Sim, falando, vamos combinar palestras juntas aqui. Tá, eu queria começar agradecendo, né, ao Clube dos Empreendedores Brasil, ao Ítalo, que está aqui conosco fazendo essa gravação. Sem ele aqui não seria possível. Ao Rafael Pozzi, né, por permitir esse espaço aqui. Esperamos encontrá-lo numa próxima oportunidade, quem sabe ele conduzindo esse podcast, né, e dizer que foi muito bom, Cíntia, ter conversado com você aqui. Eu acho que dessa maneira a gente leva conhecimento, né, profissional, técnico e, né, de muito conteúdo. Esclarecimento, né? Exatamente. Para a nossa audiência, para quem assistir esse vídeo e nos colocando aqui à disposição no clube, em especial eu na Belt Consultoria em Economia, na área de educação financeira, na área de investimentos, na área de micro e pequenas empresas e de conjuntura, no que for preciso para auxiliar as pessoas a encontrar soluções para os seus negócios. Eu acho que, né, a gente está aqui para disseminar conhecimento, oportunizar o empreendedorismo por oportunidade, muito mais do que pelo de necessidade, de forma a gente contribuir para que o Brasil possa crescer e enfrentar as vicissitudes. Essa palavra é bem interessante, quer dizer, tanta coisa, né, da conjuntura do momento atual do Brasil, com essa taxa de juros muito alta que atrapalha, é um freio para o desenvolvimento, é um gargalo para o consumo, né, um impedimento do investimento produtivo, e que vamos torcer para que este final de governo e para o próximo que vem aí possa olhar as variáveis econômicas de maneira a que o crescimento possa ser mais sustentado e dessa forma o Brasil possa progredir mais. Estar aqui no Clube dos Empreendedores com empreendedores é um desses motivos. Pessoas interessadas em produzir, em criar, em inovar, em estar mais próximo dos consumidores, levando soluções, né, facilitando a vida das pessoas de maneira a transformá-la para que seja, né, essa estada aqui um momento melhor. Né? Transformar vidas para melhor é uma missão bastante satisfatória. Trabalho de formiguinha, né? É um trabalho de formiguinha, mas necessário, alguém precisa fazer, alguém, né? precisa. Somos nós aqui, nós dois aqui, mais o pessoal aí fica do clube, mais forte. e mais o pessoal do clube, né, da vida das pessoas e das empresas, de maneira a transformá-las para que dê bons resultados. É isso Com aí. certeza. Espero que as pessoas tenham gostado, as nossas pessoas que venham nos assistir, e que a gente possa ampliar a nossa rede de relacionamento e possamos produzir mais vídeos e outros trabalhos juntos. Muito obrigado, Ítalo. Obrigado a você que está nos vendo aí. Obrigada.